A paz de Jesus Cristo seja sobre todos que estão assistindo a este vídeo. Sob a proteção de nosso Pai São José, patrono da morte, sobre o olhar amoroso da Santíssima Virgem Maria, e na graça de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, iniciemos mais uma reflexão desta reta final da nossa série, pedindo ao Espírito Santo que nos conceda sabedoria, temor e um coração disposto a viver segundo o seu verdadeiro querer, a sua verdadeira vontade em nós. Amém. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, no encontro anterior, no vídeo anterior, nós contemplamos a beleza do céu, nossa verdadeira pátria, nação. Refletimos que Deus nos criou para a felicidade eterna e que toda a nossa caminhada cristã encontra seu sentido na esperança de viver para sempre em sua presença. Nesse segundo bloco, não é? Neste segundo bloco desta oitava e última parte desta série do grande privilégio que nós temos, né, de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus, eu espero que cada um faça o seu exame de consciência, um exame profundo sobre a nossa vida, tá? Sobre a eternidade, pois isso é muito importante para cada um de nós. Todos nós, sem exceção, compareceremos diante de Cristo. Goste ou não, aceite ou não, acredite ou não, todos, sem exceção, compareceremos diante de Cristo. É preciso entendermos que entre esta vida e a eternidade existe uma realidade da qual ninguém escapará, e é esta. Vivemos em um tempo, na verdade, em que fala-se muito do amor de Deus, e isso é correto, porque Deus é infinitamente amoroso. No entanto, muitas das vezes se esquece uma verdade igualmente importante quando se fala que Deus é amor, que Ele também é perfeitamente justo, que Ele é justiça. A sua justiça não contradiz o seu amor. A sua justiça é a expressão de seu amor e da sua verdade. Deus conhece profundamente cada pessoa, conhece nossos pensamentos, nossas intenções, conhece aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, por isso que eu digo que não existe esse ninguém está vendo. Conhece as nossas lutas, conhece as nossas lágrimas, nossos pecados, nossos arrependimentos e também as nossas obras, principalmente as obras realizadas em silêncio. Nada permanece escondido diante dos olhos de Deus. É por isso que a igreja ela ensina que ao término de nossas vidas, ao terminarmos a nossa jornada neste plano terrestre, cada pessoa irá comparecer diante de Cristo para um juízo particular. Neste momento, a alma, o espírito irão contemplar a verdade da própria vida à luz de Deus. Não haverá engano, não haverá máscaras, não haverá desculpas, tudo será iluminado pela verdade. E não é porque Deus precise descobrir alguma coisa, mas é porque nós mesmos veremos nossa vida como ela realmente foi. É para que nós mesmos venhamos saber quem nós de fato fomos e somos e o que poderíamos ter sido. Talvez essa ideia venha assustar algumas pessoas, mas ela não deveria provocar medo. Ela não deveria
provocar nenhum tipo de medo. Ela deveria despertar em nós a responsabilidade de dizermos que somos cristãos em Cristo Jesus e que cremos em Deus como está escrito, descrito e revelado nas Escrituras. O juízo particular não será uma surpresa para quem procurou viver diariamente na amizade com Deus. Será um encontro definitivo com aquele que amamos ou que dizemos amar e que buscamos durante toda a nossa vida na terra, ou assim nós apresentamos aos outros. Depois, no fim dos tempos, quando Cristo voltar, em sua glória acontecerá o juízo final. Toda a humanidade será reunida. A justiça de Deus será plenamente manifestada. Aquilo que permaneceu escondido será revelado. O bem praticado em silêncio será reconhecido. O sofrimento suportado por amor ao santo evangelho será recompensado. A vitória definitiva de Cristo será contemplada por toda a sua criação, seja ele ateu ou não. Jesus ele descreveu este momento no evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 25, versículo do 31 ao 32, quando ele disse: quando o Filho do Homem vier em sua glória, separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E qual será o critério desse julgamento? Já pensou? Jesus ele respondeu. Não perguntará quanto dinheiro nós acumulamos. Não perguntará quantos títulos possuímos. Não perguntará qual profissão nós exercemos aqui. A pergunta que ele nos fará é se amamos. Isso está lá no próprio Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 25, a partir dos versículos que nós acabamos de ler, os 30, 35 e 36 em particular, quando ele fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Percebamos que a fé verdadeira sempre produz frutos. Não basta dizer que acreditamos em Cristo Jesus. É necessário permitir que a fé se transforme em atitudes, em ação, seja manifestada. Cada gesto de misericórdia, cada consolo, cada palavra de consolo, cada perdão concedido, cada perdão recebido, cada perdão também pedido, não é? Cada ato de caridade, cada sacrifício oferecido por amor a Deus, tudo possui um valor na eternidade. Ao mesmo tempo, também somos responsáveis pelas oportunidades de amar que nós desperdiçamos. Quantas vezes poderíamos ter ajudado e não ajudamos? Quantas vezes poderíamos ter perdoado e preferimos guardar rancor, mágoa, dizendo uma frase satânica que é Deus que perdoa? Isso é diabólico, é demoníaco. Para quem se diz cristão, isso é ser miserável, desgraçado, infeliz, que não entendeu da graça de Deus, quis receber para cima e não concede ao outro. Quantas vezes permanecemos calados diante das injustiças para não nos intrometer? Quantas vezes deixamos de praticar o bem simplesmente por comodismo? Essas perguntas elas não existem para nos despertar. Elas existem para nos... Aliás, ela não nos existe, perdão, não é? Para nos desesperar. Essas perguntas, elas existem para nos despertar. Porque nós ainda estamos vivos, conscientes e cientes. E de contínuo, alguém está nos advertindo, sendo usado pelo Espírito Santo, e quero eu estar sendo esse canal, e como eu sempre digo, começar por mim. Ainda estamos vivos.
Ainda temos tempo de recomeçar, de nos refazer. Ainda temos tempo de fato nos convertermos. Ainda podemos buscar o sacramento da reconciliação. Ainda podemos reparar os nossos erros. Ainda podemos amar mais, inclusive aqueles que não nos amam. E esse é o grande presente que Deus nos oferece enquanto caminhamos nesta terra, como peregrinos, como passantes, enquanto caminhamos nesse deserto como estrangeiros. Ainda há tempo nesta terra, enquanto caminhamos aqui, e este é o tempo de misericórdia de Deus, que Deus usa para conosco, para que nós venhamos agir de acordo com a sua vontade, com tudo que nós aqui já falamos até esse momento, e nessas 8 partes com nesta série. Um dia esse tempo da misericórdia dará tempo ao tempo, se mudará, pois ele se dará como o tempo da justiça. Por isso não deixemos ou não devemos adiar nossa conversão. Cada dia é uma oportunidade de crescermos na santidade. Cada manhã é um novo convite para recomeçar. Veja bem, o nosso patrono, São José, ele viveu preparado para este encontro com Deus. Por isso a igreja o honrou como patrono da morte e patrono da igreja. A tradição cristã, ela contempla São José partindo desta vida amparado por Jesus e Maria. Pois ele morre, de acordo com a tradição, no colo de Jesus e diante de Maria. Imagine esta imagem consoladora que São José, no seu momento de morte, teve. E é por isso que tantos cristãos pedem, até então, a intercessão dele para alcançar a graça de uma morte santa, reconciliados com Deus e fortalecidos pelos sacramentos da igreja. Mas, meus irmãos, não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor irá nos chamar. Por exemplo, agora pode ser meu último momento. Mas nós sabemos, querido, como devemos viver até esse momento quando chegar este momento, esta hora. Vivamos em estado de graça, cultivemos a oração, participemos das santas missas, dos encontros. Busquemos com frequência a confissão, pratiquemos a caridade, perdoemos, inclusive quem não merece aos nossos olhos perdão, mas nós também não merecemos perdão, nós somos tão desgraçados quanto aquele que nós dizemos que não merece perdão. Eu digo isso comigo mesmo. Quão miserável pecador sou. Amemos, inclusive quem não nos ama. Sirvamos, inclusive aquele que não quer, que nunca irá nos servir e que nos vê como algo insignificante. E ele tem razão. Toda honra e glória a Deus, que ele cresça e nós diminuamos. Porque quem vive unido a Cristo não teme encontrá-lo. Ao contrário, espera o encontro com confiança e esperança. E a morte não é sua inimiga, mas ele chama de irmã morte, amiga morte. Um santo já dizia isso, não é? Perguntemos-nos nós hoje, se eu encontrasse Jesus hoje, nesta noite, se hoje fosse a minha Páscoa, estaria preparado? Há algo que preciso reconciliar? Há alguém que preciso perdoar? Há alguma mudança que venho adiando? Meus queridos, não deixemos para amanhã aquilo que Deus nos chama a viver hoje. Eu rogo que o nosso patrono dos filhos de São José, eu rogo a São José que é o patrono da boa morte, que interceda por nós. Que Nossa Senhora nos acompanhe todos os dias da nossa peregrinação. E que quando chegar a hora da nossa morte, do nosso encontro definitivo com Cristo, possamos ouvir as suas palavras, cheias de amor, de caridade, a soar em nossos ouvidos. Vinde bendito de meu Pai. Vinde bendito de meu Pai. Receber por herança
o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Nos conceda essa graça, Senhor. Nos conceda essa graça. Em teu nome, Jesus. Meus queridos, louvado seja Deus. Vamos partir para o próximo bloco, o terceiro bloco dessa oitava parte e última parte desta série do privilégio de sermos cristãos em um mundo que se esquece de Deus. Até o próximo. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus.